O Evangelho de Marcos, capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: "O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus! Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder." No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: "Venha comigo." Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: "Por que ele come e bebe com essa gente?" Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Jesus e o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: "Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso o vinho novo é posto em odres novos." Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: "Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado?" Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros.
No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. O Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá." E perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus!" Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o nacionalista e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios." Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: "Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados,
mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. O semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: Escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Porque Jesus usava parábolas. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. A luz. Jesus continuou: Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também:
Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. A semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. O uso das parábolas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer! O Senhor não se importa com isso! Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio! Fique quieto! O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?